mais um vídeo do canal aqui do Eliakim Batista, que sou eu mesmo. Já peço para você se inscreve, comenta, faz tudo aquilo lá aqui no YouTube, que eu vou agradecer imensamente de coração. Bom, eu sou autor do livro Eu Sou Ianca, também tenho vários e vários projetos literários que vocês já devem conhecer, se não, entra no meu site, blogvidadeescritor.com.br. E hoje é com prazer que eu recebo duas meninas talentosas da literatura e de um projeto que eu ajudo aí na organização, que é a coleção Lauréis, que lançará em agosto o livro Luas de Júpiter. Eu recebo com muito carinho a Alice e a Isabelle. Olá, meninas, tudo bem com vocês? Oi, tudo certo. Olá, tudo bem? Então, tá ótimo. Bom, eu quero que vocês comecem se apresentando, que vocês falem quem vocês são, de onde vocês são, como vocês chegaram até a coleção Lauréis, enfim. Eu quero que vocês falem quem são vocês pra gente. Eu sou a Alice, tenho 18 anos e eu sempre gostei de ler desde que eu era criança, então acho que a escrita chegou muito, assim, acompanhada pela leitura. Eu demorou um pouco de tempo para mim começar a escrever poesia, mas também chegou muito assim, meio do nada, sabe? E acho que é um negócio que me acompanha muito, todo esse lado artístico, gosto de desenhar também, sempre foi muito presente quando era criança. E eu acho que é mais ou menos isso que me define, porque eu gosto muito de artes, então é a minha essência. Joia, joia. Você é de onde? Eu sou do interior de São Paulo, de Itajobi, é uma cidade bem pequena, mas é isso. Tá ótimo. E você, Isabelle? Quero te conhecer também. Olá, eu sou Maria Isabelle, mas eu não uso Maria como nome artístico, embora eu goste bastante do nome. Meu pseudônimo é Isabelle Neves, né? E eu também comecei como Alice, bem novinha, lendo. Minha família sempre incentivou muito a leitura dentro de casa, então aos 7 anos eu estava lendo a coleção de Harry Potter, toda animada. 7 E assim, anos? 7 anos. Ô, louco. E eu era super animada, assim, com fantasia, literatura, e resolvi escrever um livro, um manuscrito. Bem espontaneamente, aleatoriamente, enquanto os coleguinhas brincavam no intervalo, eu estava escrevendo meu livrinho sobre cantores da fazenda. Basicamente, eram alguns animaizinhos da fazenda sobre o interior da Bahia, né? Então, eram os animaizinhos que resolveram ganhar a vida cantando, fazendo música. E a partir daí eu gostei muito dessa história de colocar as coisas no papel e evoluiu, né, da fantasia para outros estilos, para outros gêneros, para poesia, para crônica, para os contos. E é uma forma de escape, né, de certa forma, principalmente nos dias de hoje, em que a gente está passando por tantas coisas difíceis. Acho que é uma forma muito bonita e muito sincera da gente poder se expressar. Bom, meninas, agora eu quero saber de vocês o que vocês fazem da vida. Vocês são duas meninas muito novas, mas já estão aí na literatura. Enfim, eu quero saber o dia a dia de vocês, se vocês trabalham, se vocês estudam, com quem que vocês moram. Enfim, quero que vocês falem aí de vocês do dia a dia. Bom, até ano passado eu frequentava a escola, né, que eu estava terminando o meu ensino médio, então era a rotina básica de estudante, acordava cedo, via aula, esperava mais ou menos o horário do almoço, estudava um pouco de tarde, e agora depois que acabou, eu fiquei esperando sair os resultados de alguns vestibulares, não passei, infelizmente, então eu vou voltar com a rotina de vestibulando. Tá joia. Mas E você estuda para quê? Qual curso que você sonha passar? a primeira opção é design gráfico, mas futuramente eu pretendo prestar mais outros cursos também, cinema incluído, e provavelmente mais alguns, mas os dois principais são esses. Beleza, beleza. E você, Isabelle? Eu faço engenharia mecânica na Unicamp,
Então, desde o meu segundo ano do ensino médio, que eu tenho essa paixão pela engenharia. Saí de casa muito cedinho, logo que eu terminei o ensino médio, saí de casa, eu tinha 16 anos, hoje eu tenho 21. E como eu morava no interior da Bahia, eu fui para a capital, né, para Salvador, passei um tempo por lá, depois acabei parando no Rio de Janeiro. E no começo do ano passado, eu fui para Campinas, né, depois de ter passado no vestibular da Unicamp, fui para Campinas. Infelizmente, fiquei 2 semanas por lá por causa da pandemia. E hoje em dia estou com meus pais, passando um tempo com eles, né, porque fazia muito tempo que a gente não ficava juntos. Mas minha rotina é basicamente uma loucura. Os estudos da graduação, que são bem exigentes, né? E eu também trabalho com monitoria estudantil para vestibular, né? Eu dou aula de redação, de física, química e matemática. É uma coisa que eu amo, dar aula, porque eu sempre pensei no quanto que é importante a gente ter essa formação mais sólida quando a gente está no ensino fundamental, no ensino médio. É muito comum, principalmente na área de exatas, os professores passarem o conteúdo de um jeito mais pragmático, mais conteudista mesmo, com perdão do pleonasmo. Mas é interessante a gente perceber o quanto que as ciências exatas têm influência no nosso dia a dia, né? Que não é só a gente decorar uma dúzia de fórmulas, e se entender como as coisas funcionam, como a gente pode realmente tirar proveito disso na nossa rotina. Então, eu sempre quis ser uma professora que eu não tive nos meus estudos. Acho que vem muito dessa motivação, né, de tentar abrir os olhos para o quanto a ciência é importante para a gente. Bacana, bacana. Bom, agora eu quero perguntar para Alice que você começou a escrever o gênero fanfic, né? Esse que é um gênero muito popular aí entre a garotada, entre os mais jovens, mas eu acho que muita gente aqui do canal, muita gente que me segue não deve conhecer. Você pode falar para a gente o que é e como que você começou nessa escrita? Então, o termo traduzido é bem no literal mesmo, tipo, ficção de fã. E é um conjunto de vários fãs de determinadas obras, desenhos, tanto faz, que eles pegam o universo original e criam histórias baseadas nele ou completamente novas. E eu acabei nisso muito por acaso, eu nem lembro exatamente do que eu estava procurando, eu acabei achando, comecei a ler e fiquei, nossa, isso é incrível. E assim, é tanta gente, você conhece tanta gente com tanta ideia boa, cada escrita é tão maravilhoso, que eu fiquei meio que apaixonada nisso. E eu achei que a primeira fanfic que eu li eu tinha uns 12 anos, eu ainda leio até hoje. Então, tipo, é muito bom para exercitar, para começar nesse mundo, é perfeito, tipo, eu amo demais. E tem muita gente que trata como besteira, só que eu defendo muito, porque tem tanta coisa boa lá. Então, confiram caso vocês queiram, tem fanfic de absolutamente tudo, tem vários sites por aí, então é só procurar. Tipo, é um cantinho de cada coisa que é tão bom assim. E qual que foi a sua primeira fanfic? De qual personagem, de qual história? Eu gostava muito do filme Como Treinar Esse Dragão, sabe? Ainda gosto. E eu tentei escrever umas histórias para eles e tal, não foi muito pra frente, e isso me deixa um pouco frustrada, porque eu não consegui deixar um pouco minhas narrativas nisso, porque eu tive um pouco de dificuldade. Mas eu sempre gostei desse lado de planejar a história, sabe? Ter uma ideia e destrinchar ela e ver como ela vai ficar. Então, eu faço isso bastante. Mesmo que eu acabe não escrevendo, eu gosto de planejar as histórias e mais. Eu fico mais nisso. Ótimo, bacana, bacana. Eu também já li algumas fanfics um tempo atrás, eu acho bem interessante aí a forma de ver o personagem de um outro jeito, de uma outra visão, de uma outra história. Bom, Isabelle, agora eu quero saber uma coisa de você, que o seu gênero, apesar da coleção Lauréis ser uma coleção de poesia, o seu gênero favorito não é. O seu gênero favorito é a prosa. Como que você se encontra na prosa? Como que é o seu trabalho na prosa? E quando que você gosta de escrever poesia? Então, eu
comecei a escrever poesia bem por acaso, né? Eu sempre gostei muito de escrever prosa, mas acho que as artes elas se completam muito, né? Então, depois que eu comecei a assistir Sociedade dos Poetas Mortos, eu me encantei completamente pelo mundo da poesia e comecei a escrever, comecei a testar um pouquinho. A princípio eram poesias bem curtinhas, mais de adolescente mesmo, tentando imitar alguns poetas que eu gostava de ler. Mas depois eu fui me encontrando um pouco mais, e eu acho que a poesia, hoje em dia, é um escape quando eu realmente estou mais carregada de sentimentos, sabe? Acho que eu encontro um espaço um pouco mais confortável para fazer isso, mais rápido, mais sincero. Em compensação, para a prosa, eu gosto muito de escrever ficção, né? Principalmente ficção histórica. Tem um projeto chamado Canção de Morte de Lorenzo, que é uma história ambientada entre os anos 50 e 80 no Brasil. É a história de um homem preto que sofre vários preconceitos pela sua cor, pelo seu status social, né? Então, tem muitas questões muito pungentes até os dias de hoje, principalmente nessa época do regime militar. A gente eu retrato bastante nos textos como era naquela época, né? Estou fazendo várias pesquisas sobre isso. Então, a prosa, para mim, é mais na área da ficção, né? Eu tenho alguns contos mais da fantasia, do suspense, do terror, e ultimamente tenho me aventurado um pouco pelas crônicas, utilizando essas plataformas digitais para colocar alguns textos, para realmente tentar colocar algo para fora nesse momento em que a gente está tão atribulado com trabalho remoto, com home office. Então, tenho me aventurado um pouco pelas crônicas. Tá, joia, obrigado, Isabelle, foi legal também saber aí como que é o seu trabalho, e fique esperta, porque o Jabuti, agora o Prêmio Jabuti, principal prêmio da literatura, tem uma categoria para romance histórico, né? Ano passado, o Itamar Vieira Júnior, de Torturado, né? Autor de Torturado, um novo intelectual brasileiro, aí foi o ganhador dessa categoria. Bom, agora eu quero saber da Alice o seguinte, Alice, você tem na sua página no Wattpad, que é uma rede social para escritores, mais de 20 mil leituras. Ou seja, suas poesias já são um sucesso ali na literatura, entre os internautas. Como você se sente com esses números vindo de uma cidade tão pequena, de um lugar tão pequeno? Eu fiquei muito surpresa porque foi um negócio muito do nada mesmo. Foi mais ou menos no período que vocês me convidaram para participar do Laureis. E eu, tipo, foi tipo uma reação em cadeia, sabe? Uma coisa deu certo e tudo começou a dar certo sobre isso. Porque as minhas poesias, elas também surgiram, tipo, as da Isabelle, sabe? Foi meio do nada, foi no momento que eu tava, assim, com um sentimental meio abalado, essas coisas. E eu nunca tentei me prender muito a forma meio assim, clássica, digamos assim. Eu sempre fui mais, não me preocupo com rima, métrica, sempre vai bem no sentimento mesmo. E quando eu comecei a postar, tava muito pouca leitura e tal, e do nada começou a fazer sucesso. Fiquei muito feliz e muito surpresa, não esperava. Mas eu me senti muito realizada, sabe? Foi muito bom. Para nós, autores, um elogio mínimo que seja, parece que a gente vai ali estamos na evolução 5 do bom humor, vamos para o 10 e ficamos dias e dias viajando, né? Bom, Isabelle, eu sei que a coleção Lauréis não é a sua primeira publicação, né, em formato físico. Quais são as suas outras publicações, seus outros trabalhos? Perfeito. Como eu falei, eu gostava muito de escrever contos, né? Então eu tenho 3 contos publicados em antologias diferentes. A primeira foi um conto bem de fantasia mesmo, sobre mitologia árabe.
chamado Prisioneiros do Desejo. O segundo, que é o meu xodozinho, é sobre a Guerra de Canudos, né? Tá nessa antologia aqui, Estranha Bahia. O nome é Canudos 21, e ele retrata sobre essa questão, né, do sertão baiano, sobre a Guerra de Canudos mesmo, mas de um viés de ficção científica, né, de um viés de suspense, de ficção científica, algo um pouco puxado para o terror. E o último conto que foi publicado foi um conto de terror mesmo, chamado Molduras, e ele retrata uma história em primeira pessoa, que foi um desafio para mim. Eu nunca tinha escrito em primeira pessoa, mas retrata uma história em primeira pessoa de uma mulher que está tentando fugir de um serial killer. E é bem pesado, assim. Coloquei algumas pessoas para ler, pedi para que algumas pessoas lessem, algumas jogaram um manuscrito assim na minha cara e falaram: não vou ler mais, está muito pesado. Mas foi uma experiência bem interessante. Era um gênero que eu não tinha familiaridade, mas foi muito legal de escrever. E agora estou tendo a honra de poder mostrar alguns poemas meus. Quer dizer, então, que você também é uma Stephen King brasileira? Ai, quem dera! Adorei! Bom, meninas, agora a gente vai para uma outra parte da entrevista que faz um baita sucesso no canal, que é o Isso ou Aquilo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês entre duas opções e vocês têm que falar apenas uma das duas. Não pode escolher as duas, tá joia? Isabelle, livraria ou Kindle? Livraria. Alice, filme ou livro? Livro. Isabelle, autores nacionais ou internacionais? Nacionais. Fala um para mim. Eu gosto muito da Carolina Maria de Jesus. Muito. Maravilhosa, maravilhosa. Deusa da literatura, musa da literatura. Isabelle, poesia ou prosa? Prosa. Alice, poesia ou prosa também? Poesia. Um poeta. Cecília Meirelles. Joia, também fantástica. Tô vendo que vocês gostam muito de literatura brasileira, hein? Sim. Eu sou uma pegada, na verdade. É uma falha minha que eu tô tentando reparar, mas são maravilhosos, então. Ótimo, encontrei então duas amigas agora. Alice, um defeito. Teimosia. Isabelle, uma qualidade. Altruísmo. Alice, eu quero saber de um sonho que você pretende realizar. Ai, nossa. Escrever um roteiro de alguma animação. Olha, aí sim, quem sabe trabalhar na Pixar um dia, hein? Seria uma boa. Isabelle, agora eu quero saber de você um sonho que já se realizou. Um sonho que já se realizou. Acho que a publicação de um conto meu. Acho que era uma coisa que eu nunca imaginaria que aconteceria. Joia, joia. Bom, agora a gente vai se encaminhando para o final do nosso bate-papo aqui. E eu quero primeiro que a Alice deixe um recado aí para os seus leitores, um abraço para o pessoal aí de Itajubi, e depois a Isabelle também faça o mesmo. Deixe um recado aí, você que já passou por vários lugares do Brasil, né? Então, deixem um recado para a gente finalizar esse bate-papo. Bom, para os meus leitores eu quero agradecer imensamente, né? Porque parte de eu estar aqui é por causa de vocês, então eu fico muito feliz mesmo, sabe? Quando você vê que está dando certo aquilo que você está fazendo, é muito bom. E um abraço para minha cidade, que, né, sempre estive aqui, eu nunca saí daqui, então tá no meu coração também. Muito obrigada. Eu queria primeiro agradecer ao Eliakim pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a nossa escrita. É muito interessante conhecer novos autores. É muito legal saber que a gente não está sozinho nessa luta de fazer com que a gente seja visto, seja lido.
Então, é muito legal quando alguém reconhece o nosso trabalho, quando alguém realmente fala que gostou do que a gente fez. Isso não tem preço, realmente. Ser descoberto e ter um trabalho publicado é uma sensação inigualável, assim, é muito gratificante, principalmente para quem tem a escrita não somente como um hobby, mas como uma profissão, né? E eu queria muito agradecer para o pessoal que está vendo esse vídeo, que vai procurar os nossos trabalhos para ler também. E eu queria mandar um beijo pro sertão da Bahia, que é a inspiração da maioria dos meus textos, das minhas vivências, das minhas experiências, e que eu guardo com muito carinho, mesmo tendo passado por alguns lugares aí que não são baianos. Joia, joia. Amo também o sertão da Bahia, né? Tenho origens lá e também Alice do interior, já vivi no interior, já passei muito pelo interior, então agradeço muito pela poesia de vocês, pela prosa e deixar mais um recado especial para vocês. Alice, com 18 anos, né, começou a escrever mais novinha, a gente te descobriu na Escortece, que é a promotora da coleção Lauréis, com 17, né? Então foi uma surpresa aí para a gente, com 17 anos, um dom da literatura. E a Isabelle, que mesmo não tendo a poesia como o seu ponto favorito da literatura, escreve muito bem esse gênero, né? Agora vendeu o nosso peixe, né? Porque eu também sou organizador da coleção Lauréis. Coleção Lauréis é o objetivo de descobrir 4 autores, 2 rapazes e 2 moças que sejam jovens, que não tenham livros publicados solos, e também que sejam publicados em conjunto em uma grande coleção de poemas e lauréis, porque mesmo muito jovens, eles já têm uma láurea na vida. Bom, eu vou pedir para você comentar esse vídeo, para você deixar seu gostei, ativa a notificação, faz aquilo lá. Eu ainda não decorei o que o youtuber fala, mas vocês me entendem, né? Eu sou mais literário. Deixo um abraço para vocês carinhoso, também um abraço para as meninas e acompanhe o próximo vídeo. Tchau, tchau.